No Mercado Cast desta semana, a gente recebe o Estevão Guerreiro, nosso consultor, e também o Thiago Francisco, ele que é diretor comercial da Neoprime. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Maninho. Bom dia, Maninho. Bom dia a todos, né? Vamos lá para mais um papo. Gente, a gente tem conversado todos os dias com corretores, com o pessoal da construção civil, dentro do nosso mercado imobiliário SC, e o pessoal tem conversado com a gente sobre a configuração das vendas nesse ano. Muita gente falava que tinha um temor de que as vendas poderiam se reduzir, poderiam diminuir, mas na verdade esse ritmo tem se mantido nos últimos meses, né, com algumas diferenças de construtora para construtora, mas o pessoal tem mantido-se principalmente animado com as vendas e com o mercado aqui em Itapema. Eu queria pegar impressões de vocês a respeito disso, começando pelo Thiago. Verdade, Marcos, a gente viveu um momento de incerteza, né? Do ano passado para cá, de 22 para 23, mas o nosso mercado, ele é um mercado que ele foge mas bastante da média, né, das impressões nacionais do mercado imobiliário, porque o nosso mercado ele está numa região muito privilegiada com relação a belezas naturais, a infraestrutura de turismo, e hoje é um mercado muito voltado também para o investidor, não só para o investidor, mas atrai muito investidor em função da valorização que nossa região tem tido. Então, por exemplo, um dos temores era relacionado à taxa de juros, né, a Selic. Num termo simplório, vamos dizer assim, sempre foi dito que Selic baixa, mercado imobiliário aquecido, Selic alta, mercado imobiliário em queda, né? Mas na nossa região, em função disso tudo que eu te falei, da infraestrutura turística, dessas perspectivas que nós temos, em especial Itapema, né? Onde está acontecendo, tem muito ainda colocar acontecer. Porto Belo nessa linha também, né? Itapema e Porto Belo, com certeza, né? As cidades são quase uma região unificada, né? Em função disso, hoje a gente tem mantido o mercado imobiliário aquecido, né, e consideravelmente aquecido, porque hoje um investidor, por exemplo, ele tem um retorno muito maior aqui do que se comparar com um investimento conservador, que é a Selic, né, a nossa valorização nos últimos... O Maninho tem esses dados até sempre bem específicos, né, bem exatos, mas a nossa valorização tem dado em torno de 23%, 24% nos últimos 4 anos. Isso é quase que o dobro do que a Selic está hoje, né? E também a formatação do modelo de negócios das construtoras aqui em Itapema, ele é muito propício ao investimento. As construtoras aqui costumam iniciar a venda do empreendimento um certo tempo antes do início, conseguem proporcionar assim um fluxo de pagamento para o investidor mais longo, né? E com isso, às vezes, o grande investidor, até um investidor que poderia comprar unidades à vista, por exemplo, ele consegue investir, ele consegue diversificar o investimento investindo no mercado imobiliário e às vezes pagando uma parcela, por exemplo, de um apartamento por rendimento da Selic. Então nós somos um mercado hoje que tem uma atratividade muito grande para o investidor e acredito que por isso e os outros motivos que eu falei, a gente mantém o nosso mercado aquecido. Eu ouvi de um corretor o seguinte: se o cara está preocupado com o dinheiro dele, ele vem aqui investir. Se o cara está de bem com o dinheiro e acha que está tudo certo, ele vem aqui investir também. É mais ou menos isso? É isso, é realidade. Né? Exatamente. Só pegando um gancho, o Thiago foi muito feliz assim na fala e essa percepção, né, da Selic e essa quebra de paradigma, né, histórica, né, como a gente falou agora, né, o mercado financeiro muito bom lá fora, o imobiliário cai, e isso o corretor teve que ter essa percepção, ele teve que trazer isso para o cotidiano dele, né, ele teve que aprender também, se reinventar dentro desse processo. E bate muito com o momento que a gente vive, né? A gente falava disso em outros, né, outros encontros. Hoje não existe mais aquele estilo do corretor que acha que vai sentar numa cadeira e tirar pedido. E isso já é obsoleto. Hoje o profissional imobiliário ele tem que ser não só um apresentador de imóvel, mas um consultor.
Ele tem que ser alguém que vai prestar uma boa consultoria. O que é uma consultoria na essência? É dar todas as informações para ajudar o processo de decisão do cliente, que é do cliente. Ponto. Se ele vai comprar, como ele vai comprar. E aí, se o cliente é um cliente que está envolvido nessa questão de mercado de valores, se o cara trabalha, vamos dizer aí, com essas empresas que são corretoras de valores do mercado financeiro, se o corretor não souber lidar com isso, não souber mostrar para ele que o investimento dele é melhor do ponto de vista no imobiliário do que na corretagem de valores, ele perde. Ele perde, Marcos, e assim, o Thiago falou, ele perde exatamente, o Thiago falou um negócio bem importante, e aí agora eu vou complementar com a tua fala. Muitos profissionais imobiliários olham um cliente, né, um potencial cliente, muito, né, vamos dizer, com muito recurso, e acham exclusivamente que esse cara tem que comprar à vista alguma coisa. E aí é isso, a percepção está errada ainda. Uhum. É entender realmente que quando... esse cara pode comprar, eu vou forçar para ele vir à vista. Exato, e aí o cara não vem. Não, exatamente, e o cara não vem. Então, o que hoje as pessoas precisam? De um bom plano. Quando a gente entende e desenha um bom plano, a probabilidade dessas pessoas estarem conosco é muito grande. Elas ficarem conosco, porque elas estão se sentindo guiadas com clareza. Elas vão entender, não, o cara tá me levando para esse lugar, exatamente para cá. O cara sabe o que está fazendo. Ou seja, ele está cuidando de mim, aquela sensação. Então hoje é muito mais oportuno um profissional imobiliário, e até pelo que as construtoras hoje permitem, o cara não se preocupar, ou se preocupar muito pouco com o tamanho do aporte que esse cara vai dar, mas sim, né, com um bom plano para esse cara, ao longo do caminho, ficar com ele fidelizado. Ou seja, ser um cliente que vai caminhar com ele ao longo desse plano, que pode ser 10 anos, 20 anos, e não só uma venda. Eu posso fazer 5 vendas para esse cara em 5 anos. Eu posso fazer 10 vendas em 10 anos. Não sei Vocês têm compradores assim, Thiago? Gente que começou com um plano, que veio com um corretor nessa linha, e aí acabou levando 3, 4 imóveis? Temos. E pegando o gancho no que o Maninho falou, nós observamos, por exemplo, muita gente... Você entra no Instagram, né, uma enxurrada de anúncio, né? E 100% desses anúncios praticamente é voltado para o investidor. Claro que, como eu acabei de falar, né, o nosso mercado é muito voltado ao investidor, mas às vezes o corretor se engana, né? Ele esquece do cliente também que tem o sonho de ter o primeiro imóvel na praia, daquele que vai ter como segunda residência ou até como primeira residência, que também tem, né? Então existe isso também, e às vezes a dificuldade do corretor em entender esses diferentes tipos de cliente faz ele ter um atendimento às vezes deficiente, assim, né? E no que tange ao investidor, o corretor ele tem que entender do mercado financeiro, porque como é que ele vai ter uma conversa com o cliente fazendo uma comparação de produtos, por exemplo. Exato. Né? Ele tem que saber ali criar um plano, por exemplo, às vezes se faz uma planilha ali de comparação, por exemplo, quando ele vai ter na Selic, no cenário atual, quanto ele vai ter no imóvel. Hoje os nossos corretores, assim, eu sempre digo, a Neo Prime, ela está aberta a todos os corretores para fazer vendas, né, para vir a trabalhar com os nossos produtos. Mas a gente acaba valorizando, né, admirando e tendo ali um trânsito de negócios muito maior com corretores que se esforçam ali e que trabalham para ter um entendimento melhor, poder apresentar da melhor forma, tanto com conhecimento técnico dos nossos produtos, que é bem importante. Isso eu vejo um erro, assim, às vezes o corretor dispara para todo lado e está tentando ali numa pescaria, né, pegar um peixe ali e fazer algum negócio. E os corretores que mais se focam, os corretores que mais estudam, né, tanto o produto como o cenário econômico, os que mais se destacam assim consideravelmente. Agora voltando à tua pergunta, para não fugir, sim, nós temos clientes, por exemplo, que começaram a investir com os sócios da Neo Prime já há bastante tempo, foram investindo, revendendo, reinvestindo, e tem clientes que até criaram uma carteira muito notória de imóveis, né? E hoje fazem aquisições praticamente em todos os nossos produtos de uma quantidade maior de imóveis, né? Às vezes uma laje de um prédio com 5, 6 por andar, 4 por andar. Então, temos alguns clientes nesse perfil que seguem investindo conosco
e girando ali seus produtos e aumentando o capital. Agora, tem um período do ano ou do mês que se vende mais aqui em Itapema? Porque quando eu cheguei aqui, eu imaginava que as vendas ocorressem mais na temporada de verão, porque você tem um fluxo maior de pessoas, você tem gente vindo de fora, né? É claro que a gente teve, né, os anos de pandemia que sacanearam bastante, Sim. né? Mas eu imaginei isso. Mas depois, até conversando com o Maninho, o Maninho falou, não, o pessoal vem e vê, né? Mas o pessoal vai fechar depois. Isso continua? Olha, eu vou responder a minha impressão, mas vou ter que pedir para o Maninho complementar, porque ele, como sócio proprietário de imobiliária, né, eu estou ali focado na construtora. Nos últimos anos ali, na Neoprime, né, eu tive a impressão que a temporada nós vendemos menos. Tive a impressão, não, a gente tem estatística, dados lá, né, que a gente mantém. Dezembro, por exemplo, é um mês que eu observo que as vendas são mais baixas. Dezembro, né, janeiro aumenta um pouco. Mas não se compara, por exemplo, com março, abril, maio, depois a gente tem julho, setembro, que são meses ótimos, outubro, até novembro ali, né? Mas para mim os meses de temporada, se fosse fazer uma média, são os meses onde as vendas são as mais baixas do ano. Agora, por que eu disse que eu preciso da ajuda do Maninho? Nós trabalhamos, na grande maioria, com imóveis em planta, né? Imóveis em planta. Talvez nessa época do ano as pessoas estejam mais preocupadas ali em passar o Réveillon, em vir para cá, se divertir. Em descansar, né? Tipo, descansar. Não tá pensando em negócio, né? Mas talvez para o Maninho, que é sócio de imobiliária e trabalha com imóveis prontos, eu fico imaginando que talvez pessoas vindo para cá, vou lá, olho um imóvel, talvez já fecha. Aí não sei como é que é, Maninho. É que tem um fator, é legal assim, que tem um fator importante que também é a experiência do cliente. Exemplo. No verão, como tem, né, nós temos mais pessoas no verão transitando na nossa região, as experiências são mais positivas do que negativas. Às vezes tem uma experiência negativa. O cara vem, pega muita fila, tem muita gente, e às vezes aquilo impacta negativamente, mas a tendência é o cara já vir preparado para isso. Então naquele momento da experiência, o emocional bate muito. Acontece de o cara entrar numa porta de uma imobiliária e dizer, cara, o que tem para vender? E alguns, claro, e uma fatia menor de pessoas avança o próximo passo, ou seja, o cara vai para um momento de fechar alguma coisa. Uhum. Alguns, a maioria daquele pessoal que se emociona, vamos dizer, vai para casa para fazer conta. E quando ele volta para casa, ele volta para a realidade dele. E aí, claro, quando ele volta para essa realidade, ele volta menos emocionado, ou seja, ele volta mais racional. E aí, claro, ele vai entender o desenho dele do ano. E é natural, né? A gente já falou isso algumas vezes. Por isso que, historicamente, o primeiro semestre em vendas sempre é mais fraco do que o segundo semestre, com exceção do ano passado. Nós tivemos ano passado uma situação atípica que foi um momento eleitoral, onde o país estava polarizado, então muita gente resolveu no primeiro semestre. Tentou no primeiro semestre já fazer o que podia, com medo, com receio, né, com algum tipo de mudança no mercado. Agora retomou. Só que nós temos um fator cíclico também na nossa cidade. Qual é o fator cíclico? Nós temos públicos do Brasil. Exemplo, nós temos um público do agronegócio que trabalha com safra. Uhum. Então, por mais que eles venham aqui no verão, a programação deles vai ser sempre olhando a partir de maio ou a partir de outubro. É onde eles conseguem já ter uma previsibilidade daquilo que vai acontecer. Existem outros públicos, né? Que aí é, vamos dizer, o pequeno e médio empresário que compra muito apartamento em planta, pagando 80 de entrada, com parcela de 3 mil. Via de regra, esse cara, ele prefere sair daquela fase fiscal dele, tributária. Ele prefere sair dessa fase fiscal e tributária, ou seja, ele vem aqui e gosta. Mas ele pensa assim, ó, eu vou tirar da frente tudo quanto é tributo, meu imposto de renda, depois eu já consigo ter uma visão do que vai acontecer sobre os lucros, os possíveis lucros, e aí eu consigo diversificar. Só que, claro, nós temos um gatilho muito bom na cidade, que é o quê? Essa dinâmica que o Thiago falou lá no início. Não comprou, perdeu. Exatamente, não comprou, perdeu, que é o gatilho, e as perspectivas. A cidade muda preço todo momento. Uhum. Perde porque outro compra ou perde porque muda preço. Uhum. Então isso é um gatilho ao nosso favor. Por isso que a gente tem um mercado atípico realmente
do Brasil. Mas a fase cíclica acontece. E ainda tem aquele pessoal que não tem assim muito, ainda não pesquisa muito, que acha que no verão o preço é mais alto e vem aqui no inverno porque acha que o preço é mais barato. Não vai mudar nada, né? Isso vem um pouco também de algumas décadas atrás, eu vou colocar, pegando a história da nossa cidade. Porque realmente eu acredito que no verão, sei lá, a gente pegar a década de 90, por exemplo, outro dia a gente viu até uns anúncios em dólar, né? Que era um por um, era extremamente barato, assim, alguns apartamentos. Claro, na época o dinheiro tinha outro valor também. Mas eu acho que isso vem um pouco de alguns anos atrás, porque realmente eu acredito que alguns anos ali, se você falar com os corretores mais antigos aí, a temporada era uma época de muito mais venda. Era um mercado diferente. Também não se tinha tanta informação, então a informação era em loco, né? A informação era em loco, né? A informação não tinha rede social, né? Exato, então você obtinha informação ali, então era muito considerável o número de vendas na temporada. A pessoa vinha... Eu tive uma imobiliária com meu irmão, trabalhei um tempo lá e eu lembro que isso foi ali, sei lá, 2000 e pouco, 2002, 2003. E era comum, o cliente vinha, alugava um apartamento e às vezes ia lá, eu quero comprar esse apartamento, né? Agora, com o crescimento da internet, redes sociais, a difusão ampla de informações, isso vai mudando. Então o cliente, ele já vai tendo informação em tempo real, a hora que ele quer. Então é um pouco dessa crença aí de que na temporada vende mais, em função do histórico mais antigo, né? Mais antigo. Hoje é bem diferente. E hoje ele chega muito mais preparado. Ele chegou na tua imobiliária, qual é o primeiro pensamento que qualquer profissional tem que ter? Ele já deve ter feito 1 milhão de consultas. Ele já deve ter sido abordado por muita gente, ele já deve ter pesquisado muita coisa. Pelo menos é o pensamento que o cara tem que ter. Não quer dizer que o cliente seja assim, mas ele já tem que estar preparado. Por isso que aí volta naquilo, ser um bom consultor. Está extremamente preparado não só sobre o produto. E essa é a falha dos profissionais imobiliários, a maioria. As pessoas se preparam só pelo produto e esquecem do entorno desse produto. Se o produto é estratégico, se ele está bem localizado, se ele vai ter uma boa logística, se ele vai te proporcionar realmente qualidade de vida. Ou seja, é todo esse valor agregado, o que está acontecendo na região hoje, qual é a tendência dos próximos 10 anos desse mercado. Para ele, quanto mais ele tiver noção dessa atmosfera, mais ele vai criar essa segurança. Agora, claro, isso requer uma preparação muito grande. Tanto é muito real isso que o Maninho está falando, né? Bom, pegando lá de um imóvel, né? Eu sempre tive esse ponto de vista. Uma vez eu vi isso em algum lugar e entendi isso. Quando o cliente, né? Ele se depara com alguém que sabe passar informações técnicas, ele entende um valor muito maior nisso. Por exemplo, às vezes você vai ver um empreendimento com um corretor e você via um mesmo empreendimento com outro corretor. Aí o corretor chega e fala para você assim, eu estou dando um exemplo meio grosseiro, né? Aqui vai ter porcelanato 80 por 80, aqui os elevadores vão ser da marca tal, o mesmo produto, o mesmo cliente. Só que quando você tem um conhecimento profundo e você fala com essa segurança e essas especificações, o cliente ele entende um valor muito maior. Tanto no produto como no profissional, entende? É uma questão de... Não, eu ia dar uma brincada aqui agora, porque tem corretor de imóvel que entra num ambiente e fala pro cliente, ó, aqui é a sala, aqui é o banheiro. Ou seja, né? É uma coisa muito rasa, ou seja, muito prazer banheiro, muito prazer sair. Isso não existe, né? Então, assim, eu tô brincando porque tem profissionais que acham realmente que é isso, e não é isso. Mostrar é diferente, né? Exato. Eu lembro de uma experiência que eu tive, que o cara chegou para mim e falou para mim assim, não, você não se preocupa com negativa, você não se preocupa com documento nenhum, isso eu vou tudo pegar para você, só se eu tiver uma única dificuldade eu vou te procurar, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo, quando eu organizar tudo você vai passar aqui para ver contrato, para ver essas coisas todas, e aí o cara trouxe tudo muito, né? Na hora que foi para escolher o imóvel, ele também não trouxe né? Só é esse aqui. Ele chegou lá e disse, não, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Esse aqui é assim, esse aqui a dificuldade é tal, né? E eu me senti extremamente seguro de estar com o cara. E tipo assim, depois quando eu fui fazer um outro negócio, quem que eu procurei? Claro.
O mesmo cara. Vai consultar ele, né? O mesmo cara. É exatamente o que eu tô falando. É uma sensação de amparo, né? De amparo. Tipo assim, Então- o cara tem a questão da legalidade tá muito clara na cabeça dele. A questão do que é vantagem para você enquanto cliente. E aí ele te olha. Parece que ele olha dentro de você. Olha, esse cara, ele funciona assim, assim, assim. A vida dele é assim. Ele é funcionário público, ou ele é empresário, né? Ou ele é profissional liberal e ele vai por esse caminho, né? Isso aí, Marcos, é o cara sendo verdadeiro. E é meio que Porque o é meio problema é psicológico quando o a negócio, pessoa sabe? tenta enfeitar, Quer fazer firula, inventar roda. criar uma visão. Nós estamos numa região que as pessoas acham que vão comprar a atenção do cliente muito pela aparência, né? Claro que a Exato. aparência é importante. Como Aham. você se apresenta, fala muito também como você é. Mas você colocar isso acima de tudo, de um conhecimento profundo, né? De uma sinceridade e transparência com o cliente, eu acho que é a pior coisa que pode ter, assim, né? Aí você... Tem muita gente começando no ramo com essa pegada, né? E esquecendo de estudar, de ser sincero, de passar transparência. Esses profissionais, eles podem até subir um pouco, né? Mas é o que eu chamo de voo de galinha, né? Aham. Ela vai dar um salto ali e vai acabar caindo. Enquanto se você fizer uma coisa mais progressiva, vai chegar um momento que você vai estar lá no alto e as pessoas vão te procurar porque elas veem em você um profissional ético, sério, que tem as informações, né? E tem a questão do rei do elogio também. Esse rei do elogio, eu quero longe, eu quero distância de mim. Porque aquele cara que fica te bajulando, aquele cara que fica, não, doutor pra cá, doutor pra lá, não sei o quê, nunca te viu na frente e tá ali te bajulando. Gente, eu não entendo como que o cidadão consegue vender alguma coisa desse jeito. Mas tem gente que vai, que aceita, que se sente bem. Né? É um negócio bem complicado. É mais o cliente querendo comprar do que ele tendo a competência para vender. Nossa, nesse caso. É mais o cliente querendo comprar, ele sofre uma venda. Mas eu entendo o que você está falando. Também não me irrita essas figuras, esses modos de linguagem, né? Campeão, chefe. Tem a questão da figura de linguagem e tem a questão da bajulação. Aí, sim. É um negócio bem complicado. Eu acho que você oferecer um serviço, né? Eu vou lá buscar a tua família, né? Eu vou lá te levar no imóvel. Vamos, que nem o pessoal tem showroom, né? Vamos jantar no showroom, vai ter um evento lá. Isso é bacana. Legal. Né? Agora ficar do lado do cara o tempo todo Mata, né? elogiando ele, não vai levar a lugar nenhum. Exato. Agora sim, a gente comentou aqui um pouco da sazonalidade da venda, né? Em relação ao período do ano. Para a construtora, Thiago, como é que, além dessa questão da sazonalidade, ainda tem que conquistar os corretores além dos clientes aqui na nossa região, né? E eu queria que tu falasse um pouco da experiência de vocês, de como é que vocês fazem para que o corretor, muitas vezes, opte por defender o conteúdo de vocês. Como é que é esse relacionamento, né? E como é que vocês têm feito para se destacar nesse grande mar de oportunidades que a gente tem aqui? É bem interessante a tua pergunta. Nós, principalmente no setor comercial da empresa, né, nós costumamos dizer que o corretor é o nosso primeiro cliente. Então a gente tem que... Foi-se o tempo, né, onde tinha alguns players, assim, alguns construtores maiores na cidade que eles podiam até... Ficava bravo com o corretor, dizia, você nunca mais vende para mim, esse tipo de coisa, né? Dominavam. Uhum. Hoje tem que ter a construtora tem que cativar o corretor a vir, conhecer os produtos e trabalhar junto com a empresa, né? Então eu sempre falo, o corretor é o nosso primeiro cliente. O que a gente procura fazer? Treinamentos dentro do escritório, né? A gente faz lá um café, tem uma conversa, explicamos os pontos fortes do nosso empreendimento, levamos em produtos prontos para entenderem os nossos diferenciais de acabamento. Então a gente tenta fazer isso, né? Para trazer o corretor junto da gente. E eu sempre falo, é o mais barato e o que dá mais resultado disparado é o relacionamento. O relacionamento. Então a gente tem alguns corretores bem mais próximos, que a gente está sempre ali, tendo um trânsito bem fluido. Eu sempre costumo dizer, nossa empresa, por exemplo, é uma empresa
que por mais que a gente busque a cada dia aperfeiçoar nossa gestão, profissionalizar nossa gestão, nós temos metas, mas a gente sempre fala, as metas nunca acabam, é um processo contínuo, né? Por mais que a gente sempre busque profissionalizar ao máximo, a gente não deixa de ser a gente não fica uma empresa totalmente impessoal, né? Com protocolos automatizados para tudo. A gente procura sempre ser pessoal nas tratativas com os corretores, né? Na análise dos negócios. Então é uma questão que é uma construção, Marcos, sabe? Não é um trabalho do dia para a noite. Eu vejo muitas empresas hoje que eu até brinco, eu não sei se são construtoras, eu não estou fazendo nenhuma crítica específica, né? Eu estou falando de casos isolados, e, enfim, mas ou se são agências de publicidade, né? Porque às vezes o marketing é gigantesco, o investimento é enorme em marketing, mas falta depois um trato, né? Com o corretor, falta boas práticas comerciais. Então, o que norteia a gente são boas práticas comerciais e valorização do profissional. Isso eu posso te garantir, qualquer corretor que já teve contato com a nossa empresa, ele teve uma experiência de valorização, uma experiência de transparência. Então esse é um trabalho. E a gente tenta até ter algumas iniciativas, né? Agora, por exemplo, a gente está construindo, né? Estamos criando um treinamento, porque a gente fala assim, a gente estava fazendo aqui uma crítica, não era uma crítica, né? Mas uma análise do mercado de alguns corretores que não sabem de informações técnicas, né? Que falta um pouco de conhecimento. Mas às vezes o cara também, ele não teve essa oportunidade, ou ele começou mal mentorado, por exemplo, né? Começou mal mentorado, alguma coisa assim. A gente está desenvolvendo algumas iniciativas pensando no corretor. E, por exemplo, a gente vai criar um treinamento agora, está em fase de desenvolvimento, que se chama Neoprime 360. Isso é para o corretor vir, esse treinamento vai ser feito durante 3 dias, não é uma imersão, não é nada cansativo, é cerca de 1 a 2 horas cada dia, a gente vai dividir em 3 dias, onde o corretor vai, no primeiro dia, ter um raio-x da nossa empresa, conhecer a história, conhecer um pouco dos sócios, né? De como começou, de como é a empresa, de quais são as políticas da empresa, né? Para ele poder passar isso para o cliente dele. Ele vai estar vendendo o nosso produto, ele tem que conhecer um pouco da nossa empresa. Perfeito. Num segundo momento ali, ele vai conhecer sobre os empreendimentos, sobre os modelos de propostas que a gente faz, sobre como ali trabalhar a venda do nosso produto, porque às vezes não é só a gente largar uma tabela com preço e esperar o corretor montar a proposta, mas a gente também oferecer ali um treinamento de como pode ser feito, né? E também num terceiro momento ali está conhecendo as obras. A gente vai fazer o que o Maninho falou, por exemplo, falar do entorno dessas obras, né? Mostrar o nosso acabamento, por isso que chama Neoprime 360. A gente quer que o corretor saia de lá com um conhecimento do produto e da empresa suficiente para ele ter um atendimento de alto nível com o cliente que ele for oferecer nossos produtos. Show. Então são iniciativas assim, seguindo esse modelo que eu digo, a linha é sempre a mesma, a valorização do profissional. Agora, nem todas as construtoras aqui da cidade, elas conseguem ter imóvel disponível o tempo todo, né? E como é que faz para manter esses carinhas fiéis assim, né? Porque, tipo, lançou o empreendimento, dali 60, 90 dias vendeu tudo. Aí o cara vai voltar as baterias dele para outra construtora, né? E aí depois, dali mais um tempo, a construtora voltou e fez outro lançamento. Como é que faz isso assim? Não perde esse time da coisa? O cara fica 3 meses sem falar de Neoprime, por exemplo. Aí depois ele volta a falar automático? Ou a minha cabeça está viajando? Não. É bem interessante o que você está falando. Esse é um problema real. É um problema real. Por exemplo, a gente tinha o Vancouver ali, as vendas foram um sucesso, né? A gente já lançou o Lumina no meio do caminho ali. Uhum. As vendas também foram um sucesso. A gente ainda tem unidades para vender, mas vendeu muito, né? E a gente estamos agora, né? Um limbo, vamos dizer, de produto disponível, o que é um problema bom, né? Não é um problema ruim, vamos dizer assim. Tu tem que entregar aquilo que tu vendeu. Mas eu digo assim, é um problema bom porque isso reflete um sucesso até além do esperado nas vendas, né? Então é um problema bom, mas que tem que ser resolvido, né? Então
O que a gente tem que fazer? No nosso caso, a gente está adiantando o lançamento de alguns produtos, né? O que demonstra um sucesso nas vendas, no negócio. Isso é bom até para o permutante, para o dono do terreno, que fica feliz que a gente vai começar antes. E a gente vai se adequando e aprendendo, porque a empresa sempre vai aprendendo, vai se ajustando, para não ter esse limbo, né? Para não ter esse intervalo, né? Esse intervalo, exato. Porque nada mais justo. O corretor, ele tem que ganhar dinheiro. Sim. Ele está em torno da empresa, acabou o produto, ele é obrigado a achar um outro produto para ele focar. A gente não tem um período assim sem produto, né? Mas a gente está trabalhando e aperfeiçoando nossos processos para ter uma fluidez maior no lançamento, no desenvolvimento de materiais. E que acontece uma coisa também. Eu só vou complementar aqui Claro. para não perder. Que tem uma coisa também. Tem um grupo de corretores, e aí eu sei que as construtoras sentem um pouco disso. Tem um grupo de corretores que quer vender só o pré do pré do pré. A partir do momento que a construtora corrigiu 2 ou 3 vezes a tabela, o cara já não quer mais. Tem esse grupo também. Tem esse grupo. Mas Então, por quê? Porque o valor muda? Porque na cabeça do corretor é o caminho mais fácil. O corretor sempre quer pegar um caminho mais fácil. E o caminho mais fácil na cabeça dele é preço. E aí quando ele tem a iniciativa, né? Quando eles têm essa iniciativa do 360, é gerar esse valor. Não é preço, é valor. Isso. Então é interessante. E aí, claro, eu só queria complementar porque Claro. esse sofrimento acontece com algumas construtoras, tá? Tem construtoras que vão fazer um pré-lançamento, o cara vende 10, 15, 20 unidades, a construtora corrigiu 2, 3 vezes a tabela, tem corretor que já não quer mais vender. Ou seja, qual é a preocupação do corretor? Ele viu o valor naquilo ou ele está preocupado só com a venda dele? Eu entendo que ele tem que viver, né, de venda, mas é uma relação mútua. E é engraçado, né? Outro dia até aconteceu um caso, né? Outro dia assim, por exemplo, o que acontece às vezes, o Maninho tá falando. O corretor vai lá e ele vende uma... Isso eu até falo aí pros amigos corretores, né? Pra gente ter esse entendimento. Ele vende uma cidade com grandes perspectivas de valorização, né? Por exemplo, vai valorizar 20% ao ano. E aí, do outro lado, ele tem a construtora como parceira, né? Aí o primeiro ajuste de tabela, que na verdade esse ajuste ele visa acompanhar o mercado, né? Exato. Mudança de CUB, uma série de coisas. Isso, o CUB é uma coisa, mas às vezes isso. tem reajustes reais. Aí o primeiro reajuste, ele reclama. Mas eu fico pensando, até eu falei outro dia, mas o que você vende para o cliente? Não é um mercado em valorização? Sim. E o que você acha? Como é que você acha que se dá essa valorização? Não é pro reajuste do preço? Não é só de um lado a valorização. Exato, não é? Não é só de um lado. Entendeu? Nada mais é do que a concretização daquilo que a gente vende. Exato, daquela promessa, né? Existe da isso, promessa, né? É a entrega da promessa, é isso. Então... Aí é difícil, né? Mas eu acho que, Maninho, esse tipo de profissional, ele aos poucos ele tá sendo ejetado do mercado, né? E mais do que nunca agora, no momento que a gente vive e que o Thiago comentou, nós temos, claro, né? Nós temos um mercado, né, em oscilação. Nós estamos com o mercado, né, em oscilação, claro, ele não é ruim, ele é bom. Mas mais do que nunca agora, o corretor está tendo uma pequena limpa do mercado profissional. E aí é de tudo, é do corretor, é da construtora, né, são de profissionais, ou seja, não dá mais para a gente viver de maneira rasa, no amadorismo, desculpa o termo que eu vou usar, né, fazendo conta em papel de pão, como a gente vê, ou seja, usando só a espuma do marketing de algum, né, eu vejo corretores, construtores, isso tem um caminho muito curto e cada vez vai ter menos. Por isso que eu volto a dizer, qual é e assim, eu quero trazer para o nosso mercado, qual é o negócio dos próximos 10 anos? Educação. Ou seja, educação no sentido não de a gente querer ensinar nada a ninguém, mas é transferir a informação com valor. Aquele que souber fazer isso, pela próxima década, é o cara que vai ter mais solidez. Exemplo, quantidade hoje, né, que nós vemos em rede social, de pessoas que quando querem vender alguma coisa, eles entregam antes. Tem que ter a entrega. Tem corretor que não quer fazer isso, cara. O cara quer ser o panfleteiro digital. O cara quer dar o jeitinho e não vai. Hoje nós estamos, assim, não tem mais esse espaço hoje. Cada vez vai ter menos. É um caminho um pouco mais longo, mas... Exato, mas ele é mais sólido. Eu gosto muito de ler. Se você ler Na Raça, do Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP,
Ele tentava lá vender produto financeiro Perfeito. e não tinha resultado nenhum. Ele vendia ticket de alimentação para poder pagar o aluguel da salinha de 15 metros quadrados, que foi onde a XP começou. Aí ele resolveu criar um curso de investimento, um curso do mercado financeiro. Foi quando ele começou a ter vários alunos, né? E ele começou a crescer. Aí, claro, ele ganhou um certo dinheiro com o mercado de educação, mas o que aconteceu é que muita gente se converteu em cliente de XP. Natural. Então, essa é a história de crescimento da XP. Acho que é mais ou menos, né? Educação nesse sentido, né? Uhum. Trazer essa formação também para o investidor, também para o potencial cliente que está vindo. Ele também precisa ser formatado, ele precisa ser educado aqui no bom sentido. Ou seja, a gente tem que transferir as informações e mostrar qual é o melhor produto, por que esse produto tem um preço. Por exemplo, que é isso que eu digo, muita gente, né, erra. Por que o produto de uma construtora é 750 mil e o de uma outra é 580? É isso que a gente tem que entender. Os dois constroem da mesma maneira. Às vezes vai lá É o desafio, né? E aí, se o cara ficar só no preço pelo preço, ele vai chegar pro Thiago e vai dizer: Thiago, mas a construtora X faz a 580. Verdade. Mas cada um conhece a sua saúde financeira, né? A sua visão de longo prazo, o seu planejamento, o valor que agrega. Eu falo, levou numa obra nossa, pronta, né, para ver os acabamentos, porque às vezes vai lá o corretor, me ajuda a fechar, claro, estamos aqui para isso, e estamos mesmo, viu, gente? Estamos ali para o que precisar. A gente tem cliente de corretor de outras cidades, outros estados, que às vezes ele manda o cliente, a gente vai lá e faz um negócio, paga a comissão, isso aí é o nosso trabalho, mas às vezes vai lá o cliente fala assim, mas tá caro comparado, né? Tá caro, ele fala, né? Eu vi outro produto, né? Aí eu sempre faço essa pergunta, caro comparado ao quê? Né? Uhum. Quando eu falo caro comparado ao quê, e o cara vai responder, a gente vai ver que não tá caro, tá barato ainda então. Porque hoje existem as diferenças, né? Às vezes 2 quadras para trás, as construtoras já fazem um outro padrão, um outro tamanho de apartamento, uma outra área de lazer. Então vai do corretor entender, né? Por isso que a gente está fazendo um treinamento desse para entregar esse imóvel pelo imóvel, não é só imóvel por imóvel. Exatamente. Tem várias outras questões. Para gente fechar, e eu queria aproveitar a presença do nosso diretor aqui da Neoprime, o que tem de lançamento, de novidade prevista para os próximos meses da Neoprime? Bom, agora a gente vai iniciar ali a obra do Lumina, que fica bem agora na saída ali, onde está o tabelionato, o cartório, né? E acredito que o registro de imóveis já confirmaram para mim também. Nós vamos começar a obra ali, ainda temos algumas unidades, uma obra de destaque, são quase 2.000 metros quadrados de lazer. É meia praia, né? É no Praia Mar, na verdade, né? Na saída ali do túnel dos bombeiros. Na saída do túnel dos bombeiros. Vamos começar agora ali na 406, com 406C, A e B, né? Que é uma cabeça de quadra, da primeira quadra ali do Morretes, o Urban Diamond. Tá? Vamos fazer o lançamento, né? Início de obra ano que vem. Ali é um prédio de destaque, ficou um projeto arquitetônico fantástico, muito moderno, né? Vamos ter opções de lazer ali bem mais contemporâneas, como mini marketing, crossfit, espaço pet, American Barbecue integrado com a piscina. Ali vai ser um produto, um compacto realmente de luxo ali, né? E temos também algumas outras obras ali para a região do Perequê e algumas coisas aí que eu não posso revelar ainda, mas possivelmente alguma coisa frente mar aí para os próximos entre 23 e 24. Mas tem um planejamento de crescimento de oferta de unidades de quanto por cento? Dá para comentar ou não? A gente tem uma meta interna de projeção de VGV, mas a gente mantém assim interna ela a princípio, mas a gente tem tudo bem estruturado, né? Para a gente ter um crescimento estruturado. Hoje a gente bate nessa tecla, né? O Prime ela cresce de forma estruturada, né? A gente não trabalha alavancado. O que quer dizer isso? A gente não lança um produto com base na venda do outro, com base na venda de 3 para frente, exato, né? A gente nossos produtos, eles são feitos de uma maneira que a gente consiga fazer um fluxo de pagamento para o cliente muito atrativo, mas que praticamente, né, entra todo o nosso custo para entregar esse projeto só dependendo dele mesmo. E nós trabalhamos assim, porque a gente costuma dizer que práticas comerciais, gestão financeira, esses são as nossas políticas. E a construtora, Marcos, para ser bem honesto,
A construtora ela é uma gestora de recurso de terceiro. Né? Você não vai achar que as construtoras aí têm todo o valor para entregar todas as obras que eles têm aí numa conta. Porque isso não existe. Isso não existe. A construtora é uma gestora de recurso de terceiro. Então veja o tamanho da responsabilidade. Então a gente faz da melhor forma possível a gestão desses recursos para entregar o melhor produto possível. Né? Tem outros detalhes das nossas políticas aí, mas daí acho que não cabe. Mas é um conceito interessante que muitas vezes não está presente, né? Você vai recebendo uma quantidade mensal, muitas vezes, de recurso do teu cliente e você tem que fazer uma gestão eficiente, porque senão a obra não vem, a obra cai de qualidade, a obra atrasa e aí, né, tudo aquilo que você construiu em termos de marca fica difícil, exatamente. De acontecer. Né? Mas eu confesso para vocês que eu permaneço bastante animado com o mercado, porque à medida que a gente conversa com os nossos parceiros mais próximos, né, e a gente vê que eles continuam fazendo novos lançamentos e que tem outras empresas, né, outros investidores fazendo lançamentos e apostando no mercado, eu tenho cada vez mais certeza de que a gente ainda vai ter muitos e muitos anos para prosperar por aqui. Com certeza. E tudo é começando a acontecer, né? Nós temos nossas obras de turismo já em andamento, outras já com a licença, né? Então tudo aquilo que todo o boato, digamos assim, né, tá virando fato. Uhum. E isso vai dar uma sustentação muito sólida e ainda bastante duradoura para o nosso mercado. Daqui para frente, quanto mais infraestrutura a gente tiver, quanto mais equipamento a gente tiver, além das belezas naturais, vai ser fundamental para a gente. Vou pegar só um gancho do Anderson, que é sócio proprietário, a gente conversando, que ele sempre cita, né, que essa região aqui em 10 anos vai ser a Miami brasileira, né? Exatamente. E pela estrutura que a gente tem, pela logística que a gente tá, né? Situação geográfica, então tem tudo para isso, né? A gente é bem envolvido, a gente estuda então, os dois sócios da Neoprime, o Anderson e o Rodrigo, né? O Rodrigo é presidente de Induscom pelo segundo mandato já, então sempre está trazendo dados para nós, etc. E é uma coisa que é falado lá, né? Que tende a se tornar assim uma Miami brasileira, porque existe esse projeto de organizar, de fazer esses empreendimentos. O Maninho ele tem uma apresentação fantástica da cidade aqui que ele leva aí para outras regiões, eu já acompanhei e é realmente assim bem interessante, bem legal. Gente, obrigado por participar de mais um Mercado Imobiliário SC, de mais um Mercado Cast, né? Dizer que as nossas portas continuam abertas aí, o pessoal da Neoprime também. Obrigado. E o Maninho, né, que bate ponto aqui com a gente toda semana, né, pra gente continuar aí firme nas próximas, né? Valeu, Marco. Obrigado, Marcos, um abraço. O Mercado Imobiliário SC volta na próxima semana. Grande abraço.